Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Louvado é o nosso Deus. A cruz, ela está vazia. Você entendeu? A cruz está vazia. Porque o nosso Deus ressuscitou. É o único. É o único. Nós não temos o nosso Jesus pregado. A cruz nos mostra que Ele ressuscitou e que nós também vamos ressuscitar com Ele. É isso que esse sinal nos mostra. A cruz não nos coloca medo. E a cruz, ela não nos faz seres piores, mas nos faz seres melhores. Porque antigamente as piores pessoas eram pregadas nela. Jesus foi considerado uma das piores pessoas. Um Deus todo-poderoso que foi pregado nesse madeiro, porque as pessoas não reconheciam que Ele era Deus. E hoje nós celebramos o nosso culto de Natal. Não é Natal, mas nós celebramos o culto de Natal. Nesse culto, nós iremos abordar o quê? O nascimento de Cristo. Você viu aqui as crianças aprendendo sobre o nascimento, sobre a vinda do Salvador. Queridos, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu em dezembro. Dia 25 foi uma data escolhida para se comemorar. Mas Jesus nasceu, amém? E por Ele ter nascido, e por ninguém saber exatamente a data exatamente não se sabe. Se sabe o mês, mas a data do mês não se sabe. Então, se escolheu, vamos comemorar dia 25 de dezembro. Por que não? E nós comemoramos então o nascimento do nosso Salvador, no dia 25 de dezembro. E hoje nós tiramos o nosso culto para poder cultuá-lo. Todo culto a gente deve cultuar a Jesus. Mas hoje, em especial, pelo nascimento do nosso Salvador, junto com Ele nasceu o cristianismo. Porque só existe o cristianismo porque Jesus nasceu. Nós só estamos reunidos aqui porque Jesus nasceu. Antes de Jesus nascer, não existia o cristianismo. Mas Jesus nasceu. E nós somos cristãos. E eu quero falar com você sobre valores acerca do que é ser um cristão. O cristianismo exaltado. O cristianismo exaltado. A superioridade do cristianismo. O cristianismo é a maior religião do mundo. A segunda maior é o islamismo. Depois vem o hinduísmo. Depois vem
a religião tradicional chinesa. Depois vem o budismo, que também faz parte. E por aí vai. Mas de todas, somente nós, cristãos, temos um Deus que morreu para nos salvar. Somente nós. E eu quero ler com você, lá em Colossenses, nós estamos numa série de Colossenses, nós estamos ministrando o livro de Colossenses, e caiu como uma luva essa passagem, para que nós possamos falar sobre o nascimento de Cristo, com o nascimento do cristianismo, e esse cristianismo sendo exaltado, sendo superior. Abra comigo então a sua Bíblia, se você quiser ficar com ela aberta, pode ficar lá no capítulo 2 de Colossenses. Nós vamos estudar hoje então esse capítulo de Colossenses 2. Eu vou ler agora para a gente iniciar do verso 1 ao 10. Amém? A palavra do Senhor diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não vos viram face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros, guarda isso, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com tradição, com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, cuidando que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém? Como a igreja de Colosso não conheceu pessoalmente a Paulo, como a gente já discorreu nas leituras passadas, mas era Epáfras, o pastor ali daquela igreja, e Epáfras vai encontrar Paulo na prisão e falar para Paulo da luta que ele está tendo. Paulo se coloca então no lugar de Epáfras e manda essa carta para a igreja de Colosso e para a igreja de Laodiceia. E essa carta, quando chega no capítulo 2, e nós precisamos entender que a Bíblia é dividida em capítulos e versículos para nos facilitar o entendimento, mas é uma carta que não tinha capítulo e nem versículo. Era uma carta que Paulo escreveu. Mas nós estamos então entrando no capítulo 2, que fala sobre o cristianismo exaltado. Paulo está mostrando a superioridade do que é ser um cristão em relação às outras religiões, em relação aos outros conhecimentos do mundo. Paulo, ele é enfático quando ele fala das questões filosóficas. Por quê, pastor? Porque a filosofia, ela vem com o estudo humano.
E Cristo não é apenas humano, ele é divino. E Paulo, então, está vendo que dentro da igreja de Colosso, tinha muitos helenistas. Pessoas que tinham uma cultura grega enraizada e que entendiam que a carne era má, mas o espírito era bom. Pessoas que estavam ensinando a outras que se você for bom no espírito, não importa o que a tua carne faça. Você pode pecar, desde que você seja bom no seu espírito. Você pode satisfazer o desejo da sua carne, porque é o papel da carne. Não tem como mudar isso. Mas você tem que ser uma pessoa boa. Então a gente observa que essas filosofias, esse modo de viver, estava entrando dentro da igreja de Colosso. E eles haviam recebido de Cristo algo muito superior a isso. Por quê? Porque é mentira falar que a carne, que o seu corpo é algo ruim. Porque senão você não seria templo do Espírito Santo. É uma outra questão falar que a carne, ela é ruim. E que só o Espírito é bom. A realidade é que a nossa natureza caída é que é ruim. Não é o seu corpo físico que é ruim. É porque através do seu corpo físico você sente as sensações. Mas é a sua natureza, é o seu eu interior. Quando a gente fala que não dá lugar para a carne, é não dar lugar para o eu interior, para o homem que tem desejos e vontades pecaminosas. Mas ali, aquele povo estava sendo iludido para que eles pecassem. Por quê? Porque o que importa é o Espírito. A questão toda está no Espírito, porque se o Espírito do homem for regenerado, se você tem o seu espírito nascido de novo, você pode continuar tendo a vida nesse mundo, mas não mais na natureza pecaminosa, porque você foi regenerado. Você pode enfrentar questões de pecados, mas são consequências de um acidente de percurso, não com a intenção. Então, se eu deixo me levar por essas filosofias, por essas sutilezas, é aquela questão, se eu aceito o adultério como algo normal, não, aquela pessoa é boa demais, é meu marido, nossa, mas é bom aquele homem, não, mas ele está te traindo, não, mas ele é bom, não tem problema ele me trair. Você está conseguindo entender a sutileza? Porque quando você vai para as novelas da vida, nas novelas da vida, a sutileza que Satanás usa, qual que é? Coitado daquela mulher, ou coitado daquele homem, que a mulher é má demais. Nossa, ele podia ficar com aquela outra, né? O cara casado, agora a mulher é má para ele, e você começa a torcer para ele ficar com a outra que é boazinha. Mas o adultério não tem problema, não é isso? Então o ensino sutil que vão entrando na cabeça das nossas crianças, o que as pessoas querem induzir as nossas crianças hoje, com a ideologia de gênero, por exemplo, sutilezas que, não, você nasceu homem, você nasceu mulher, mas você não precisa nem ser homem nem mulher, você pode escolher o que você quiser ser depois. Talvez você quer ser uma árvore. Já está tendo isso hoje. Tem gente que não é nada. E se você for fazer cadastros nas redes sociais, está lá assim, ó, para você escolher gênero, masculino, feminino, não quero falar, outros, para você pôr o que você quer que ser.
o que você quer ser. Hoje, existe a pessoa que é pansexual. Ela é tudo. Se ela olhar para essa... Nossa, me apaixonei. Tem uma pessoa lá na Inglaterra que se apaixonou por uma bicicleta e conseguiu, na justiça, a autorização para se casar com a bicicleta. Depois eles vão lá no Google e pesquisa Inglaterra, pessoa casa com bicicleta. E é uma reportagem antiga, se não me falha a memória, 2012. Então não é de hoje. Vãs sutilezas. E o problema é que você está, como cristão, tendo acesso a todo o tesouro, a todo o conhecimento, a toda a sabedoria. Por quê? Porque essas pessoas que estão induzindo as outras, elas falam de algo que era oculto. Elas falam de algo que ninguém sabia. Não, não é assim. Pode fazer desse jeito que vai dar certo. Não é pecado, não é problema. Porque ela fala que aquilo estava oculto. Era um mistério que agora foi desvendado. Mas o mistério que foi desvendado é Cristo. O que estava oculto e veio à tona é Cristo. E Ele tem todo o tesouro de sabedoria e de conhecimento. Então, se você quer ter algo superior, é apenas em Cristo. É apenas em Cristo. E Paulo, ele adverte, então, a igreja de Colosso. No versículo 4 ele fala: assim digo para que ninguém vos engane, com raciocínios sutis. É uma advertência para a igreja. Cuidado com quem você tem ouvido, quem tem falado com você. Cuidado com seus amigos. Cuidado com a televisão. Cuidado com a internet. Querido, nem tudo que está no Wikipédia é verdade. Nem tudo que está no Google é verdade. Você quer descobrir a verdade? Só tem um lugar onde a verdade está. É a Bíblia. Toda a verdade se encontra na Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação específica e especial de Deus para o homem. Qualquer outra verdade que existir que não for de acordo com a Bíblia é mentira. Não é verdade. Pastor, mas foi o cientista que estudou 40 anos e que descobriu isso, isso e isso. Miserável você, né? Deus é Deus. Cientista é cientista. Para lá com ele. Eu fico com Deus. É Deus que tem valor para mim. É o que Ele escreveu que tem valor para mim. Se a Bíblia fala que Jonas foi engolido por uma baleia, e a baleia, a traqueia dela é fininha, eu acredito que Jonas foi engolido pela baleia. Deus fez alguma coisa para que a baleia engolisse Jonas. Teletransportou Jonas para dentro da baleia, alguma coisa aconteceu. Só que eu creio que usa-se o termo baleia, mas não era baleia, era um peixe grande, e que engoliu Jonas. Então tem coisas que a ciência não explica, porque até mesmo a Bíblia não é um livro científico. Mas a ciência tenta explicar muitas das coisas, mas na Bíblia já existem as respostas. Todas as respostas que você procura para a sua vida. Pastor, por que eu nasci? Pastor, por que eu vivo sofrendo? Pastor, por que a minha vida é assim? Pastor, por que fulano é feliz? Pastor, por que fulano vai para o inferno? Por que o outro vai para o céu? Todas as respostas das nossas vivências humanas, as respostas estão na Bíblia. A ciência não explica. A ciência não tem respostas. Apenas a Bíblia tem essas respostas. E Paulo, então, ele dá uma direção. Ele dá uma direção. Qual que é a direção que ele dá para o povo?
permanecer com a fé em Cristo. Ele fala para a igreja, lá no versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Então Paulo, ele dá o caminho para a igreja de Colosso, falando para elas, vocês receberam Jesus, e agora vocês estão dando ouvido a outras coisas que não têm esse valor. Querido, se você não conseguir crer que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem como ser cristão. Não tem como ser cristão. Um cristão necessita crer que a Bíblia, de capa a capa, é a palavra de Deus. É uma prerrogativa para você ser chamado de cristão. Por quê? Se você não crer nisso, qualquer vento de doutrina vai levar você para lugares terríveis, lugares onde você vai ter contato com conhecimento de ocultismo, de misticismo, uma religião de demônios. Porque aquilo que não é de Deus é do maligno. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Agora, tudo que você aprendeu até hoje, no mundo, tem coisas que foram boas e tem coisas que foram ruins. E tudo que você aprendeu na Bíblia, só são coisas boas. Não tem nada de ruim. Você prefere ficar com a Bíblia que só te ensina coisas boas? Ou você prefere ficar com o mundo que ensina boa e ruim? Porque uma hora você vai se dar mal. A pessoa não entende que o contato dela com outras religiões priva a vida dela de um contato perfeito, porque todas as outras religiões, queridos, buscam a perfeição, sendo que Cristo é a perfeição. Todas as outras religiões buscam esse mistério. A quem é essa perfeição? Cristo. Só que o diabo, ele é o mestre da falsificação. Alguém já recebeu alguma nota falsificada? Já pegou uma nota falsificada? Por que você pegou a nota falsificada? Porque você achou que ela era verdadeira. Ninguém pega uma nota falsificada pensando que ela é falsa. Você só foi enganado porque ela é tão verdadeira, mas tão verdadeira que é igual a outra. Satanás, ele falsifica de maneira idêntica as coisas que Deus faz. E muitas pessoas caem em enganos de Satanás, porque creem que é verdade, mas é uma falsificação. Porque o cristianismo é a única e verdadeira religião. Quando eu falo religião, no sentido de você buscar o Deus único e verdadeiro. Você precisa ter, nós não pregamos aqui doutrinas de usos e costumes, de religiosidade, tá? Mas nós pregamos a religião cristã, porque nós somos cristãos. Agora, no versículo, a folha virou, aí está aqui. No versículo 11, diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão das vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades publicamente, expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou por dia de festa, ou por lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Queridos, outra coisa que acontecia na igreja de Colosso é que no meio deles, além de ter esses helenistas, eles tinham também os judaizantes. Eram cristãos que criam em Cristo, mas que também guardavam o sábado, não podia comer carne de porco, não podia, tinha que fazer parte de todas as festas, tinha que ser circuncidado, tá? Tinha que arrancar aquela pele que fica em volta do pênis no 8º dia depois de nascido, senão não era considerado de Deus. Não era considerado. Então, naquele povo, Paulo está falando assim: vocês já passaram disso. Cristo é maior do que a circuncisão. Cristo é superior ao judaísmo. Cristo, ele veio para romper, porque tudo aquilo que estava no judaísmo apenas apontava para Cristo. É uma forma de mostrar Cristo. Hoje, como é que nós somos circuncidados? A nossa circuncisão, ou seja, para o povo judeu, a circuncisão do homem era para falar que aquele homem se tornou um membro do povo judeu, que aquele homem era um membro do povo de Deus. E hoje, a circuncisão acontece no coração, através do batismo. Ela acontece no coração, através do batismo. E aí Paulo fala, é tão inédito, é tão vislumbrante, que Paulo fala assim: Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e nós também, mas eu e você nem morremos. Nós não morremos para sermos ressuscitados, mas é a ressurreição do espírito que estava morto, do espírito que estava sem Deus, que não tinha mais ligação com Deus. Por isso que o cristianismo é superior. É isso que Paulo está mostrando. Paulo está exaltando o cristianismo. Ele está mostrando que Cristo é a primícia de todas as coisas. E então, tudo que existia no judaísmo era para mostrar, era para apontar para a vinda de Cristo. Agora, o povo, eles viviam também no misticismo. O que é o misticismo, pastor? Misticismo, do grego mi, para dentro, para o interior. Olhar para dentro, olhar para o seu interior. E se esforçar para melhorar. O cristianismo, ele está acima do misticismo. Nem mesmo a falsa humildade e culto a anjos podem ter valor maior. Então ali naquele povo de Colosso existia um misticismo, um culto a anjos. Eles tinham que ter algo para se apegar. Está escrito no versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça
da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas, ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que Paulo estava dizendo para eles? Vocês estão dando ouvido a coisas. Vocês estão querendo crescer pelo seu próprio esforço, fazendo culto a anjos e pedindo para esses anjos derramar poder em vocês. Não é assim. Cristo já conquistou todas as coisas para nós. Você não tem que ficar buscando um santo, buscando um intermediário, um intercessor. Paulo estava falando isso. Você está passando por dificuldades, mas você agora está buscando um intercessor, um intermediário, alguém que possa fazer uma ponte entre você e Deus. E vocês já passaram disso. Agora é Cristo. É Cristo. E nós então vemos que Paulo fala também dentre eles, onde tinha uma religião também de amorais, pessoas que não tinham moral e pessoas imorais. O que diz o versículo 20? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Porque a pessoa ela quer ser religiosa, ela vai fazer um jejum, ela vai andar de a pé até Trindade. Falsa humildade, mas isso não tem valor contra o pecado, contra a natureza carnal da sensualidade. Porque na mente dela, ela pensa as coisas que não deveria pensar. Ela tem desejos que não deveria ter. Isso não impede ela. Para os outros, é um santo, num pedestal. Mas ela sabe que dentro dela, tudo isso que ela está fazendo não tem valor nenhum. Que não consegue retirar dela todos os pensamentos impuros. Mas era ensinado isso. E Paulo, então, por fim, Paulo, fala da busca do homem pela sua própria força e mérito. É o homem tentar buscar mudar essa natureza por sua própria força, pelo seu próprio mérito. E Paulo diz que não importa o esforço, pois isso não tem poder contra as obras da carne. Pois só Cristo pode pagar o preço para nos redimir de todo o pecado. E eu quero pensar então com você, nesses 4 pontos, para as nossas vidas. Quem são os homens, os pensadores, os filósofos, ou os conceitos que têm valor em sua vida? Quem tem valor para a sua vida? Primeiro, onde é que você busca aquilo que tem valor para a sua vida? É Platão? É Sócrates? É o Mário Sérgio Cortella? É o Augusto Cury? É a Irmã Dulce? Madre Teresa de Calcutá? É o João Paulo II? É o Bento XVI? É Lenin? É Karl Marx? É o Che Guevara? Ou é o Olavo de Carvalho? Quem tem guiado a sua vida? Quem tem doutrinado você? Quem você tem ouvido? E essas pessoas vieram da onde? Qual foi o fim delas? Elas morreram por quê? Ou elas vivem por quê? O que elas falam? O que elas pensam? Como falam? Como pensam? Como foi a vida íntima dela? Querido,
Se você quer conhecer, agora a gente pode falar, passou a eleição, se você quer conhecer um político de caráter, olha para o casamento dele. Olha para o casamento dele. Porque se ele traiu a esposa, ele vai trair você. Ele vai trair você. Se a pessoa é infiel no dízimo, que é de Deus, o que impede dela ser infiel com você? Então, é disso que eu estou dizendo, porque enquanto nós olhamos para homens e damos valores para coisas de homens, nós deixamos passar aquilo que é perfeito, aquilo que estava oculto há séculos e séculos às nossas vistas, e nós, então, olhamos apenas por olhar, mas não buscamos a verdade que está ali contida. Nós não mergulhamos nessa verdade. Eu prefiro acreditar numa pesquisa rápida no Google sobre algum tema. Querido, uma coisa, você pode e até deve questionar uma interpretação bíblica. É louvável. Os bereanos, quando Paulo falava com eles, eles tinham a Bíblia na mão para confirmar se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Você pode questionar uma interpretação, mas você nunca poderá questionar a palavra do Deus vivo. Pastor, foi homens que escreveu. Vamos lá. Sim, inspirado por Deus. Eu gostaria que vocês inspirassem agora. Faça uma respiração, por favor. Como é que é inspirar? Inspira. É puxar para dentro. Inspirar é só puxar para dentro. Esses homens foram puxados para dentro de Deus. E aí eles escreveram. Isso é inspiração divina. Ninguém escreve de si mesmo. O que foi escrito aqui foi porque o próprio Deus, com o seu fôlego, sugou eles e deu a eles, com o seu próprio intelecto, com o seu próprio estilo literário, e eles escreveram. Então a palavra é a nossa regra de conduta, fé e prática. E agora, questionar interpretações, beleza, mas questionar o escrito, as Sagradas Escrituras, não tem como. Por quê? Você não é cristão. Se há um questionamento sobre a palavra do Deus vivo, não tem como a pessoa ser cristã. Já existe esse consenso no nosso meio. Ah, mas foi Tiago que escreveu a carta. Quem garante que Deus inspirou ele? Toda a escritura é inspirada. E ela se fechou lá em Apocalipse, depois que estava tudo escrito. Ah, em homens falando de homens. Isso é vã sutileza de Satanás, tentando tirar de você a perfeição de Deus. Não dê ouvidos a isso. Porque o que tem de errado com a carta de Tiago? O que tem de errado com a carta de Paulo? Onde é que estão os erros? Paulo, ele combatia isso. Por quê? As pessoas falavam para quem que é Paulo? E Paulo falava, eu sou apóstolo, escolhido por Cristo, sem estar no meio daqueles outros apóstolos. Paulo teve uma experiência sobrenatural com Deus, querido. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E foi lá que ele recebeu tudo o que tinha que ensinar para nós. Está aqui escrito. Agora, pois tudo se resume a Cristo, que se fez homem, sendo Deus, e toda a plenitude está nele, que é Cristo.
E hoje nós temos então o segundo ponto, que hoje nós temos o quê? Religiões dizendo o que pode e o que não pode, e julgando por isso ou por aquilo que você usa. Ah, a mulher não pode usar saia, ou melhor, não pode usar calça. Ah, a mulher não pode ter cabelo curto. Ah, a mulher não pode usar brinco. Ah, homem não pode ter barba, ou homem tem que ter barba. Ah, não pode ter tatuagem, ou não pode. Você está entendendo? Ou você guarda o domingo, o outro guarda o sábado. Não é isso. Paulo está falando que isso, se você está em Cristo, isso não tem mais valor. Se você está em Cristo, isso não tem mais valor. É isso que Paulo está dizendo. Tem gente que morre porque não pode fazer transfusão de sangue. Tem gente que morre porque não pode tomar medicamento. Uma religião que mata. Então, queridos, são coisas que estavam acontecendo ali naquele meio. E que acontecem no nosso meio. Na sua infância, você já se vestiu de anjo? Você já fez mapa astral? Já leu o horóscopo para poder sair de casa? Já viu qual que era a cor do seu dia para você vestir, para dar sorte? Já jogou na loteria? Fez a fezinha? Misticismo. Buscando ter o controle da sua própria vida através de astros, de horóscopos. E isso te coloca em contato direto com demônios. Contato direto com demônios. Porque Deus abomina esse tipo de coisa. Deus abomina. Pastor, o que tem vestido de anjo? Tonela estava vestido de anjo. Mas é um vestido de anjo simbolizando o anjo fazendo no teatro. Quando eu falo que você vestiu de anjo, é porque alguém vestiu você de anjo para pagar uma promessa. Para você foi consagrado a uma entidade. É diferente. É culto a anjos. Agora, você crê que cada dia eu posso me aperfeiçoar? Você crê nisso? Que a cada dia você pode ser melhor? Que tudo que eu preciso é me esforçar? Tudo que eu preciso é me esforçar. É ter alguém para me instruir. Pois é. O espírita também pensa assim. O maçom também pensa assim. O pessoal da logosofia também pensa assim. O budismo também pensa assim. O hinduísmo também pensa assim. Você não é apenas parte de uma energia cósmica que quando morre se transforma e se junta ao Deus do universo. Você tem um Deus pessoal. Você tem um Deus pessoal, que Ele resolveu morrer por você. Resolveu morrer por você. Então você precisa entender que por qualquer esforço que você fizer, você nunca vai poder alcançar a remissão dos seus pecados ou a sua salvação. Não tem mérito na salvação. Não tem mérito para quem quer ir para o céu. Você pode esforçar o tanto que for. Você pode ser o mais bom caráter da face da terra. Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Você pode ser a melhor pessoa. Você pode nunca ter conversado com ninguém na vida, nunca ter pronunciado uma palavra. Você nasceu mudo, surdo, nunca viu nada. Mas você vai para o inferno se não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Por quê, pastor? Eu não sou bonzinho? Não é a nossa bondade que nos salva. Não é o nosso próprio esforço. Mas foi o sacrifício na cruz. Foi o sacrifício na cruz.
Então, reconhecer Jesus como o sacrifício para a minha vida é que me salva. Porque Ele é o sacrifício perfeito. A Bíblia fala que Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria, mas ela não gerou Ele. Quem gerou Ele foi o Espírito Santo. Então Ele nasceu sem pecado. Porque se ela tivesse tido relação com José e nascido, Ele teria nascido pecador, como eu e você. Mas Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então Ele pode morrer por nós. Porque Ele tem condição de pagar o preço. Porque Ele nunca teve o pecado. Você já viu, existe como ser gerada uma vida no ventre de uma mãe sem coração? Tem como uma criança nascer viva sem coração? A mesma coisa, não tem como ninguém nascer vivo sem o pecado. Porque o pecado habita no coração. Então todos nascem pecadores e necessitam da graça de Deus, necessitam do perdão de Deus. Então não importa quão bom a pessoa seja, mas naquele momento as pessoas estavam fazendo o quê? Ensinando o quê? Não é assim. Às vezes você vai ser convidado para ir para a maçonaria, às vezes você vai ser convidado para participar de uma ou outra coisa. E as pessoas vão te ensinar que aquilo vai te levar, você vai ser uma pessoa melhor, você vai conseguir se relacionar melhor. Mas é tudo mentira. Por quê? Só o Espírito Santo de Deus habitando em nós é que nos concede a verdadeira regeneração. A verdadeira regeneração. A questão é que você nunca irá satisfazer toda a justiça que Deus requer. Você não pode deixar de ser pecador, nem um dia sequer. E toda lei aponta para os seus crimes. Você pode estar evoluindo, mas isso não anula seus crimes passados nem os futuros. E você é digno, como eu também sou, de condenação. Só Jesus. Por isso o cristianismo é superior. Por isso o cristianismo é superior. Porque nós não precisamos nos esforçar para ter o perdão dos nossos pecados. Ele fez isso por nós. O único que é superior a toda filosofia, a toda religiosidade, a todo misticismo e esforço humano é Jesus Cristo. Somente Ele que pode te salvar. Só Cristo. Só Cristo. É isso que Paulo está falando aos Colossenses, no capítulo 2. Não adianta você se apegar. Então, cuidado. Você tem um caminho. Você tem um caminho. Não vá ter contatos. Queridos, a fisioterapia, nada contra os fisioterapeutas, nada contra os psicólogos. Tem excelentes psicólogos cristãos, excelentes fisioterapeutas cristãos, mas tem muita coisa introduzida dentro dessa medicina que se chama medicina alternativa, porque a medicina que nós conhecemos, a tradicional nossa, é uma medicina científica, de comprovação científica, de estudo aprofundado da célula, de um estudo aprofundado dos medicamentos. Então, cuidado. Homeopatia é feitiçaria. Cuidado. Cuidado. Yoga. Existem 8 passos dentro do yoga para te elevar a um nível para você se transcender de tal forma, porque o único que é transcendente é Deus. Mas para você fazer contato
de forma transcendental através da meditação e do yoga. Eu faço yoga. A arte marcial é o dragão. Existe na mitologia o dragão aonde fez, e o dragão de guerra, aonde ele criou todas as artes marciais. Então cuidado com o que você está colocando dentro da sua vida. Cuidado com o que você tem trazido para dentro da sua vida. Você pode estar tendo contato com demônios, com a falsificação que Satanás fez das coisas de Deus. Cuidado com os cristais, cuidado com as luzes. Vou receber as ventosas da vida. Querido, que ventosa o quê? Acupuntura, que acupuntura? Está na Bíblia, você faz, se não está, não faz. Medicina tradicional, fica com ela, porque as outras, principalmente as religiões orientais, todas são contatos de ocultismo, de misticismo. A origem delas, ela pode até ser boa por fora, mas a sua origem te coloca em contato direto com demônios. Direto com demônios. Pastor, eu não acredito. Amém. Amém. Mas me fala como está a tua vida e eu falo como está a minha. Por quê? Porque quanto mais contato você tiver com isso, pior vai ficar. Pode melhorar no começo, mas o resultado, Satanás cobra depois. É uma artimanha, é um laço. É um laço. Então, um cristão não precisa disso. O que ele precisa é de Jesus. O que ele precisa é de saber do propósito dele nessa terra. O que ele precisa é aprender a sofrer pela cruz de Cristo. Não quer dizer que você tem que ter uma vida infeliz. Mas o que eu quero falar para você é que você tem que aprender com os seus erros, com os seus acertos, mas depender é de Deus. A sua dependência tem que estar em Deus. Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar. Isso quer dizer o quê? Você tem que usar máscara. Mas a máscara sozinha não vai te guardar, se Deus não quiser te guardar. Isso quer dizer que você tem que participar, ter todo o isolamento. Mas você com seu esforço próprio, de nada vale. Se você for pegar, se Deus não te guardar, você pega. Tal do Covid. E se Deus permitir você pegar, Ele também vai te curar. E se Ele não te curar, é porque tem um propósito melhor para você, Ele te colhe e leva para a glória com Ele. Agora, se você for cristão, porque do contrário, não é a glória, mas é o tormento eterno, misericórdia, longe de mim. Aí a pessoa faz, que isso, pastor? Bate na madeira. Bateu na madeira, vocês entenderam? Né? Superstição. Não tem valor, não adianta. Passar embaixo de escada, pode passar quantas vezes você quiser. Deixar a sinela virada, a mãe morre, não é assim? Morre nada. Isso é só coisa para inculcar a sua cabeça. Então o nosso Jesus é tudo sobre todos. E não tem superstição, não tem medicina, não tem misticismo, porque tudo Ele tem para nós, e tudo Ele conquistou para nós. Então você está na religião superior a todas. Pastor, isso é arrogância. Eu sou arrogante porque eu sou de Cristo. Não tem jeito. Se eu sou cristão, você tem que saber que você está na melhor, porque é a única que é verdadeira, não tem outra. Pastor, e as outras? Aí o povo vai achar ruim. Eu não posso fazer, eu creio, porque o meu Deus fala isso, é a minha regra de fé.
É a minha fé. Essa é a minha fé. Essa é a fé dos apóstolos. E eu não estou indo contra a Deus, eu estou indo contra homens, então. Agora, eu vou largar de ir contra os homens para poder ir contra Deus? Quem é mais poderoso, os homens ou Deus? Eu tenho que falar bem dos homens ou de Deus? Eu tenho que agradar a homens ou agradar a Deus? Então, eu quero agradar a Deus. E eu estou agradando a Deus quando nós pregamos o Evangelho da salvação. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?